Como aproveitar melhor essa encarnação? Você já tinha parado para pensar sobre isso? Você já tinha se perguntado algo do tipo? Pois bem, fica aqui nesse vídeo que a gente vai conversar sobre como usufruir dessa vida aqui, dessa grande oportunidade que nós recebemos. Hey, deusas e deuses! Tudo bom com vocês? Aqui é a Mari. E no vídeo de hoje, que tá babadeiro, a gente vai falar de uns assuntos bem, profundos, de forma prática e simples como sempre. E por isso, já vou pedir para você deixar aquele like nesse vídeo. Se no final do vídeo você não tiver gostado, é só você dar dislike, tá tudo bem. Deixa os seus comentários, suas perguntas. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo que eu coloco por aqui para vocês. Você já parou para se perguntar o porquê de estarmos aqui? Por que estamos aqui na Terra? Por que eu estou vivendo essa vida? O que será que acontece depois que a gente morre? Será que tudo se acaba? Será que a gente continua vivo? Bem, existem várias linhas de pensamento, né? E eu acho que você tem que seguir aquilo que faz mais sentido para você, mais sentido para o seu coração. Mas hoje a gente vai falar sobre ponto de vista da reencarnação. E claro que, mesmo que você não acredite em reencarnação, as orientações que eu vou dar um pouquinho mais à frente também vão ajudar você a aproveitar essa experiência. Então fica à vontade para ficar por aqui e para a gente ter um debate saudável aqui nos comentários, ok? Bem, o principal motivo de estarmos aqui na Terra é para trabalhar a nossa evolução. A evolução do nosso espírito, afinal de contas nós somos espírito vivendo na matéria por um curto espaço de tempo. Isso significa que aqui eu me chamo Marina, mas eu não sou a Marina, eu apenas estou Marina para essa vivência aqui. Para que eu possa aprender aquilo que eu preciso, para que eu possa trabalhar as minhas inferioridades, a gente já vai falar sobre isso, para que eu possa também perceber o que eu tenho de bom, os meus talentos, os meus dons, e para que eu possa trabalhar relações que eu preciso trabalhar. Claro, além disso, pode sim ter alguma outra coisa também que eu tenho aí de caminho para fazer. Mas basicamente é para isso que nós estamos aqui, para trabalhar essa nossa evolução do ser, tá? E para isso a gente tem a oportunidade de vir algumas vezes para cá. Então são várias vidas, várias existências. A gente poderia aprofundar muito mais falando também sobre outros planetas, sobre outras dimensões e que também existe esse processo de vida, mas a gente vai se concentrar aqui na Terra, nesse tipo de experiência que a gente está tendo no dia de hoje. Então, quando nós estamos aqui para viver esse processo de evolução, nós também estamos passando por inúmeros testes. É como se a gente estivesse na escola. A gente aprende uma lição e aí depois a gente vai e passa por um teste. E aí a gente vai aprendendo mais coisas e vai passando por outros testes. E quando chega a prova do bimestre, reúne todo aquele conhecimento de informações que você recebeu naquele período e você vai também passar como se fosse um testezinho de conhecimento. Quando a gente está aqui, durante a nossa vida, nós passamos por vários testes que vão checando se a gente aprendeu ou não aquelas lições. Lições essas que muitas vezes estamos há vidas e mais vidas tentando aprender, tentando passar de fase, mas que por alguma razão a gente ainda não entendeu, a gente ainda não percebeu. E principalmente porque o que a gente faz vem a partir daquilo que a gente pensa. Existe um ciclo, né? Que inclusive tem a ver com o ciclo das crenças. Então aquilo que eu penso, eu sinto e a partir disso aquilo é uma crença, então eu ajo de acordo com aquilo. Então muitas pessoas fazem atrocidades acreditando que estão de fato certas, corretas, que é correto aquilo que elas estão fazendo. Porque na forma de enxergar delas, na linha de raciocínio delas, aquilo ali está certo. Então tem muita gente que comete erros enormes
achando e tentando fazer o melhor. Vocês já ouviram aquela expressão de boa intenção, inferno tá cheio? Você fala isso aqui no Rio de Janeiro. Mas é justamente aí que está o nosso foco para poder aproveitar melhor essa nossa experiência terrena. Justamente na linha de raciocínio. Então, a forma que eu penso, a forma que eu enxergo, a forma que eu interpreto as coisas, que eu interpreto as vivências, tudo isso vai me ajudar a aproveitar ou não a minha existência aqui. Outra coisa importante para a gente ter em mente é que estar encarnado aqui na Terra é uma grande oportunidade. Então existe uma quantidade de espíritos muito maior daqueles que querem vir do que realmente aqueles que conseguem. Porque as pessoas estão cada vez menos tendo filhos, né? Ou não por aqui a gente está tendo bebês. Mas, de um modo geral, a população hoje em dia ela tem o hábito de ter menos crianças do que se tinha antigamente. Isso também reduz a chance, né, de vir para cá. Então é uma grande oportunidade, porque quando nós estamos lá no astral, nós estamos com os chakras superiores muito mais ativados. Então é como se lá todo mundo tivesse, tipo, muito bem, muito good vibes. Você enxerga muito mais as suas superioridades, você enxerga muito mais as coisas boas do teu espírito, as tuas qualidades, sabe? Só que as suas inferioridades, elas continuam lá. Elas apenas estão assim, ó, como se fossem adormecidas. E quando a gente vem aqui para a Terra, a gente consegue acessar essas inferioridades justamente para poder trabalhar. Então, quando estamos na experiência terrena, o nosso processo de evolução ele é muito mais rápido. A gente tem a oportunidade de dar um salto enorme durante uma encarnação. Depende, lógico, de como que a gente vai conduzir a nossa vida aqui. Porque muitas coisas já foram planejadas, né? Tá traçado. Nós trazemos também os karmas, que são lições que nós precisamos aprender aqui, não são castigo, ok? E muitos desses karmas, se não for a grande maioria, são escolhidos por nós, ou na verdade eles sempre são escolhidos por nós, né? Às vezes de forma consciente, às vezes de forma não tão consciente. Então são na verdade lições que a gente traz aqui como aprendizado, que a gente traz como experiência para essa vida, para acessar as nossas inferioridades, poder trabalhar em cima disso e ter cada vez mais conexão com as nossas superioridades. E nessas horas, quem melhor do que a nossa família para nos ajudar? Eu sei. Eu sei. É justamente nas nossas famílias que estão os nossos maiores desafios de relacionamento. Então, é uma mãe, é um pai, às vezes um irmão, um tio, uma tia, uma avó, um vô, que você tem muita dificuldade na relação, que vocês são muito diferentes, que um ativa gatilho no outro, tanto os gatilhos positivos, quanto aqueles gatilhos que colocam a gente em contato com essas inferioridades. O que são os gatilhos positivos? Aqueles que nos fortalecem, que nos fazem lembrar da força que nós temos e das coisas boas que nós temos. Então, às vezes, a situação em si ela pode ser negativa, mas ela gerar um gatilho positivo na gente, assim como o contrário. Tem muita gente que passa por situações que são ótimas, mas que aquilo ali desperta um gatilho extremamente doloroso para ela, porque ela precisa, então, olhar para aquilo ali. Aliás, é bem simples você conseguir perceber onde que estão os seus aprendizados, é onde estão as suas maiores dores. É ali que estão os seus principais aprendizados para essa vida. Então, antes de você ficar pensando, ai meu Deus, qual é o meu propósito aqui nessa terra? Eu vou ajudar milhares de pessoas, centenas de pessoas, eu vou mudar o mundo. Entenda que, primeiro, você precisa passar pelo seu processo. Sim, talvez aqui na sua existência dessa vida esteja aí no planejamento, ou você, através do seu livre-arbítrio, pode escolher impactar muita gente e ajudar a transformar a vida de muitas pessoas. Mas primeiro, a transformação ela tem que ser para você, para o seu espírito. Lembrando que
é no dia a dia, de forma prática, ou seja, na nossa convivência, nos nossos hábitos, na nossa rotina, no nosso trabalho, com a nossa família, quando a gente está sozinho ou pensando, é justamente ali que está a nossa oportunidade de desenvolvimento espiritual, tá? Então não é só quando você está dentro de um templo ou quando você está no seu momento de meditação, por exemplo. É no seu dia a dia, é em tudo que você faz. É em toda a experiência de viver aqui na Terra que você está passando pelo seu processo de evolução. E como que a gente faz, então, para aproveitar da melhor maneira possível, de forma mais elevada, a nossa experiência aqui na Terra? Anota aí, porque é uma coisa, na verdade, assim, são algumas coisas bem simples que eu vou compartilhar com vocês, mas que não são tão fáceis na prática de fazer ali sempre, tá? Mas que vale a pena você ter isso em mente, ter isso guardado no seu coração, para que você possa ir transformando isso em hábito, em rotina. Então a primeira coisa é ame mais. Ame mais. É muito mais fácil a gente reclamar, a gente criticar, do que a gente amar. Porque amar quem a gente já ama é muito fácil. Amar o meu gatinho fofinho, ou o meu cachorrinho que é tico-tico do fubá, coisa rica, é muito fácil. Mas amar naqueles momentos em que você não sente amor. Amar na decisão. Gente, o amor é uma decisão, é uma escolha. Mesmo que você não saiba como amar, mesmo que você diga para mim, Mari, eu nunca recebi amor na minha vida, eu não sei como é que faz isso. Você pode escolher aprender a amar. E lógico, tem todo um processo depois, mas começa com a sua decisão, começa com a sua escolha de amar. E aí a gente emenda já com aquele mandamento que o Mestre Jesus nos deixou. Amar ao próximo, ou seja, amar aos outros, como a mim mesmo. Ele fala assim, ame ao próximo como a ti mesmo. Então isso significa que eu também preciso me amar. Se dedique a aprender a se amar, a se amar nas pequenas coisas da vida, tá? E amar mais as pessoas. Mas não sei como amar. Se dedique a aprender, se dedique a vivenciar o amor e a enxergar o amor. Lembra que a gente falou sobre mudança de raciocínio? Talvez você tenha sido muito amado e só não tenha conseguido perceber isso. Pare para pensar direitinho. Sabe uma prova de amor que você tem? Básica, assim, só para começar, você tá aqui. Isso significa que sua mãe, você pode me dizer que ela é a pior pessoa do mundo, mas a sua mãe, ela carregou você no ventre, fez do corpo dela a sua morada, passou por todo o processo, inclusive pelo processo de parto, pelo processo de pós-parto, para que você estivesse aqui. Isso por si só já é uma grande demonstração de amor. Talvez a primeira demonstração de amor que você possa tomar consciência, assim, estando aqui na Terra. Pensa sobre isso. Começa a pensar sobre o que de fato é o amor. Talvez você se surpreenda. Falar é muito divertido, eu adoro falar. Mas tem uma coisa que me transformou, foi aprender a ouvir. Aprender a escutar o outro. O que o outro sente. Às vezes, esse escutar não é necessariamente pelos ouvidos, mas é você olhar e perceber o que aquele outro está sentindo. É dar um abraço para poder acolher aquela pessoa naquele momento. Ouça mais e fale menos. Sirva. Sirva ao próximo, sirva aos outros. Isso é uma demonstração de amor também. Então, na sua vida, encontre um momento, uma parte do seu dia, uma parte da sua semana, do seu mês, para servir ao próximo. Você vai descobrir uma nova forma de viver.
E você vai aprender tanto, tanto, tanto. Acredita em mim. Escolha alguma causa, alguma situação. Às vezes o servir é justamente em parar e ter uma escuta ali realmente verdadeira, sabe? Por inteiro, sem telefone, sem ficar olhando, sem se distrair, apenas olhando e ouvindo o outro. Vocês não sabem o quanto isso é curativo e é uma ótima forma de servir. Pare de buscar culpados. Toda vez que a gente fica buscando de quem foi a culpa, a gente tira daqui, de dentro, a responsabilidade de fazer diferente. Então, sempre cabe a você, você sempre tem livre-arbítrio. Seja às vezes para se afastar daquela pessoa ou para mudar a rota das coisas. Você tem livre-arbítrio. Então, para de buscar culpar as outras pessoas, porque você só se enfraquece quando você faz isso. Perdoe. Não vale a pena guardar mágoa. Vocês sabiam que um dos maiores arrependimentos relatados pelos seres que desencarnaram, né, pelos nossos queridos irmãos quando desencarnam, são os arrependimentos, justamente porque guardaram raiva, rancor, mágoa. E aí eles se dão conta de que perderam muito tempo precioso, valioso, em que eles poderiam estar sendo felizes ao lado de quem eles amam, pura e simplesmente por conta da mágoa, da raiva, do rancor, do ódio. Não vale a pena. Libera isso de dentro de você. Você não precisa, lógico, ser feita de palhaço, né? Sem ficar sendo feita... Não precisa. Aí entra o seu livre-arbítrio, o seu posicionamento, para que você possa sair dessa relação que não te faz bem. Mas sem ficar guardando aquele ressentimento dentro de você. Deixa fluir. E o principal de tudo, que é trabalhe a sua mente. Se permita conhecer novos pontos de vista. Entenda que não existe só um caminho, que só uma realidade, só uma verdade. Esteja aberto à mudança, porque pode ser que agora você tenha uma verdade formada dentro de você, mas daqui a alguns anos você mude completamente e você tenha novas formas de enxergar o mundo. Então esteja aberto, esteja receptivo, seja flexível e principalmente esteja aberto para fazer uma mudança no seu raciocínio, para enxergar a vida sob uma nova perspectiva. Isso vai ajudar você a aproveitar melhor a sua encarnação aqui na Terra. Se esse vídeo ajudou você, ou te fez pensar pelo menos, deixa aquele like, coloca aqui no comentário assim, o que mais chamou a sua atenção, se você acrescentaria mais alguma coisa nessa lista, conta pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!